Bom, então, professor Marcos Sorrentino, queria te perguntar sobre como que você vê as relações entre a mobilização da juventude e a formação de políticas públicas e como que isso pode ser algo educativo, algo que nos faz pensar mais, nos faz aprender. O momento atual é bem rico em exemplos sobre isso. O vazio que muitas vezes a escola se encontra hoje, a desmotivação da juventude para o aprendizado no cotidiano escolar, o aprendizado de conteúdos, precisa ser compreendido como uma oportunidade de repensarmos o papel da escola e o papel da construção de conhecimento, que pode e tem na escola um espaço privilegiado e muito oportuno, a partir das questões que motivam, que de fato estão envolvendo as nossas crianças, os nossos jovens. Então, as mobilizações de rua, as ações que ocorrem no cotidiano da nossa sociedade estão presentes na conversa, estão presentes no dia a dia das crianças e jovens e podem ser utilizados pedagogicamente para não apenas vitalizar o aprendizado de conteúdos tradicionais, conteúdos historicamente acumulados pela humanidade que precisam ser disponibilizados e aprendidos no cotidiano escolar, mas também para motivar essas crianças e jovens para a ação cidadã, para uma ação cidadã que passa pela mobilização, passa pela expressão da sua indignação, das suas perplexidades, das suas perguntas e pode desembocar numa compreensão de como políticas públicas, de como a ação política, a ação dialógica, o encontro com os demais e o encontro com a forma de organização da sociedade brasileira, da sociedade planetária, das sociedades locais, pode ser impactado pelo agir de pessoas e de grupos de pessoas. Então, incidir em políticas públicas pode ser o objetivo maior de processos educadores que buscam e se articulam com as mobilizações sociais para buscar dali a motivação para o aprendizado de conteúdos específicos e, ao mesmo tempo, para dar um sentido de cidadania, um sentido de pertença, de participação a esses jovens dentro do formato organizacional que a sociedade tem hoje. Então, desmistificar a sociedade, mostrando que ela tem canais e precisa e pode ter canais cada vez mais articulados com o fazer cotidiano, o fazer político cotidiano, é muito importante e é um desafio que está colocado hoje para a escola, para o projeto político-pedagógico da escola e para os aprendizados de conteúdos específicos que precisam ser trabalhados pela escola. Legal. Então, a gente vive um momento de muitas crises agora, né? Crise da água, crise do vírus Ebola, crise do vírus do transporte, né? E as eleições estão escrachando para a gente uma crise grande, né? Que é o sistema político e a dificuldade que se tem, o engessamento desse sistema político. Então, como que você vê, olhando para essas eleições, que você acha que a juventude deveria se atentar mais e observar mais nesse cenário de crise? O que está faltando para a juventude ver essa crise como uma oportunidade para o aprendizado? O que está faltando é o diálogo, são os espaços de diálogo, são os círculos de cultura, os círculos dialógicos, onde as pessoas conversem sobre o que significam essas eleições, o que elas desvelam e o que elas nos incitam a fazer. Então, me parece que todo educador
todos os processos educadores devem aproveitar a oportunidade de um momento de mobilização da sociedade e efetivamente as eleições presidenciais mobilizam a sociedade brasileira inteira, todos de uma forma ou de outra têm que se envolver, no mínimo indo votar nulo ou tomando a decisão inclusive de não ir votar, e ao tomar essa decisão ela é decorrência de uma indignação, de uma percepção de que algo não está bom, mesmo que seja intuitivamente. Então, toda e qualquer posição que a criança, o jovem em especial, né, está tomando hoje em relação a um fato que está dentro da sua casa, por meio da televisão, está na rua, nas conversas das pessoas, ele pode se transformar numa oportunidade pedagógica, numa oportunidade educadora. Fazer disso hoje uma oportunidade educadora, no meu ponto de vista, abre pelo menos dois campos de diálogo. Um é sobre o modelo de organização dos humanos no Brasil, né? O tipo de organização, né? Executivo, legislativo, judiciário, municipal, estadual, federal, representação, como é que a gente toma decisões sobre a coisa pública por meio do voto em urna a cada 4 anos, no candidato menos ruim, ou não votando, mas tendo um candidato que vai lá decidir. Então, esse campo é importante de ser visualizado como uma oportunidade de aprendizado, de desvelar para a totalidade da juventude, ou para cada um dos jovens, como é que funciona a nossa forma de tomar decisões sobre as coisas coletivas. E isso vai levar necessariamente ao diálogo sobre a reforma política, por que 8 milhões de pessoas votaram num plebiscito organizado a despeito dos governos, organizado pela sociedade, dizendo: nós queremos uma reforma política por meio de uma constituinte democrática, soberana e exclusiva para dialogar sobre reforma política. Nós não queremos que políticos profissionais sejam os deputados constituintes, nós queremos que pessoas que formem essa Assembleia Constituinte não se candidatem a nenhum cargo eletivo depois, para que eles possam decidir sobre coisas que não será em benefício próprio. Então, toda essa abertura para o diálogo é muito importante. E para além disso, o momento político atual abre um diálogo sobre o que é fazer política. Fazer política não é só escolher entre o verde e o amarelo, entre o azul e o vermelho. Fazer política é visualizar a arte do possível. Entre o que eu idealizo, o que você idealiza, o que o outro idealiza, existe um possível que está no meio do caminho entre o que nós conseguirmos dialogar a respeito disso. Então, não basta a gente demonizar em política, dizer esse aqui é o demônio, esse aqui é o anjo. Nenhum é anjo, nenhum é demônio. Mas todos eles têm propostas e projetos de países diferenciados. Então, fazer política é olhar para esses projetos de país, olhar para os nossos projetos de país e aí começarmos a visualizar como é que uma das propostas caminha mais na direção daquilo que nós queremos e outra talvez não caminhe tanto na direção daquilo que nós queremos. Então, a minha leitura do momento político atual é que ele é extremamente rico sob o ponto de vista da educação da nossa juventude. É legal que nesse sentido fazer política tem a ver com investigação, né? Você não se contentar com aquilo que chega, mas você ser curioso e investigar. Assim como num processo científico. No Ponte a gente fala nessa perspectiva da investigação, só que do cientista. Então acho que a gente casa essa conversa, fecha bem a propósito do... Saiu uma matéria agora no New York Times falando que do desflorestamento no Brasil, da degradação. Aí você fica pensando, por que o New York Times publica nesse momento uma matéria falando do desmatamento no Brasil, criticando a posição do governo brasileiro? Então, você conseguir compreender a geopolítica internacional, perceber que tem forças apostando numa eleição aqui no Brasil, é uma forma de você começar a perceber o que é a globalização, quais são os interesses que estão colocados nessa eleição presidencial.